Atenção da saúde cardiovascular. E por que acontece? Dentre os inúmeros benefícios do alimento, a pimenta pode manter sob controle as taxas de triglicerídeos e colesterol. O condimento também pode ajudar a regular a pressão arterial. Pimenta da Aldeia. É mais que um molho de pimenta. É a sua pimenta gourmet. www.pimentadaaldeia.com.br. Fone 11 93459 1936. Precisando emagrecer? Suplemento Magricela em cápsula. É um emagrecedor 100% natural, composto de chá verde, berinjela, carqueja e alcachofra. Auxilia o processo de queima de gordura, melhora o funcionamento do intestino, ajuda a eliminar a retenção de líquidos, acelera o metabolismo, auxilia no controle de doenças como diabetes e hipertensão. Benefícios de cada componente. Chá verde acelera o metabolismo e facilita a quebra da enzima da gordura. Berinjela evita o inchaço abdominal, indisposição e retenção de líquidos. Alcachofra auxilia na digestão e na diminuição de gases. Carqueja possui cromo, que é importante para a quebra de gorduras e ajuda a moderar o apetite. Compre agora. WhatsApp 11 997 22 1069. Eu disse 997 22 1069. Ah, temos também o gel redutor Magricela, totalmente natural, baseado em princípios ativos naturais de plantas, utilizado em massagem linfática. www.bemestarcomfort.com.br. O poder da natureza pode cuidar de você. Gestantes, lactantes e crianças de até 3 anos somente podem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico. Quem aí gosta de promoção? Então não pode perder. Você de Poá, Itaquá, Ferraz, Mogi, Suzano e região, fique ligado. Vem aí a promoção Relâmpago Pneu Certo. Quando o nosso locutor tocar a buzina e anunciar, significa que o primeiro ouvinte que ligar para a rádio 11 9 3706 6773 ganhará a troca de 4 litros de óleo e filtro de óleo para carros de passeio com motor flex, álcool ou gasolina. Pneu Certo Centro Automotivo, Rua Foz do Iguaçu 80, Vila Lúcia, na rotatória de acesso Cidade de Poá. Pneu Certo Centro Automotivo, para você rodar com tranquilidade e segurança. Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo estão indo a todas as regiões do estado. Eles querem ouvir você, entender os problemas e trabalhar para resolver. Você também pode acompanhar pelo site da Alesp e mandar ideias pelo WhatsApp 11 93404 9001. Participe! Assembleia Legislativa de São Paulo. Alesp e você, mais que perto. Juntos. Alto Papo. As melhores dicas do mercado automobilístico. Alto Papo, com Boris Feldman. Carro fantasiado de esportivo é o que não falta no Brasil. Mas carro esportivo de verdade falta. E lá se vai embora mais um, o único na faixa de R$100 mil. É o Sandero RS, com motor 2 litros, 150 cavalos, 21 quilos de torque, freio a disco nas 4 rodas, câmbio manual de 6 marchas, apenas 1.160 quilos de peso. Foi lançado por volta de 2015 por R$58 mil e já estava chegando nos 100 mil. Quem gosta de um esportivo, corre na concessionária Renault para comprar as últimas unidades. Depois, vai sobrar o Jetta GLI esportivo da Volkswagen com 230 cavalos, mas custando perto de R$200 mil. As concessionárias do Grupo Sinal já estão de portas abertas. São diversas opções de veículos 0 km. Das bandeiras Fiat, Honda, Ford, Nissan, Renault, Hyundai, Chrysler, Jeep, Citroën, Peugeot e seminovos multimarcas para você escolher. Não perca tempo. Acesse gruposinal.com.br, consulte nossos horários de funcionamento e visite o showroom mais próximo. Conte com quem mais entende de carros. Conte com o Grupo Sinal. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Soberana 102,8. Estamos ao vivo agora às 19h04 com mais um programa Converse com o Doutor. Esse programa é um oferecimento do Hospital do Implante Dentário, Unidade Soberana,
unidade Seródio, a segunda unidade Bom Clima, né? Rua da Fortuna 524, né? Então é um oferecimento. Essa noite nós temos o prazer aqui de entrevistar novamente, a pedido de todos os nossos ouvintes, o Dr. Richman, né, que foi assim um sucesso na entrevista anterior, então está fazendo uma reprise com a gente novamente. Muito obrigado, doutor, por ter atendido o nosso pedido, mais uma vez aqui, né, na Rádio Soberana. Queria que o senhor fizesse suas considerações. Boa noite, Roberto. Boa noite, Roseli. Boa noite. É um prazer enorme para mim estar aqui mais uma vez. Fico muito feliz com o convite de vocês. Sempre tenho um prazer muito grande de poder trocar ideias e de poder fazer um nobre trabalho de educação em saúde, um nobre trabalho de divulgar informação científica aqui pelo programa de vocês. Eu acho que sempre a gente está colaborando com pessoas que aproveitam desse conhecimento que a gente vai compartilhando aqui, não é? Verdade. Então é um prazer muito grande para mim poder estar fazendo isso e vamos em frente. Vamos lá, doutora Roseli. Boa noite, ouvintes. Mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós temos aqui um doutor, né, Richman, trazendo aí informações de qualidade para vocês, falar um pouquinho sobre a nossa saúde, né? E isso é muito importante. Então, Grande Diadema aí, Grande ABC, Santos, todos que estão ligadinhos aí, comece a contactar conosco aí e mandem as suas perguntas. O Dr. Richman vai estar aqui preparadíssimo, afiadíssimo para responder cada uma. E é um prazer, né, estarmos aqui sempre com vocês nas quartas-feiras. Então vamos lá, vou fazer a apresentação, né, do Dr. Richman para todos os nossos ouvintes. Dr. Richman, ele é médico, ginecologista e obstetra, sexólogo, especialista em medicina psicossomática, também também especialista na área de saúde pública, bioética, teve uma MBA na gestão de serviços em saúde, mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, professor de habilidades médicas da Universidade das Américas? Universidade em Anhembi-Morumbi. Da Universidade em Anhembi-Morumbi, professor de políticas de saúde da escola da prefeitura, da escola do Tribunal de Contas do município Tribunal de Contas do município de São Paulo, presidente do Comitê Científico de Sexualidade Humana, ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Então estamos com uma pessoa aqui muito importante, né, na área da saúde, um cientista, um médico, e vamos fazer as perguntas e os ouvintes aí também podem estar participando através das suas perguntas. Doutor, vou fazer uma pergunta para você. Nós estamos encerrando o mês do Outubro Rosa, né, da prevenção do câncer de mama. Você também, como ginecologista, obstetra, né, tive a honra e o prazer de trabalhar muitos anos com você. Você podia falar um pouquinho para os nossos ouvintes a questão da prevenção, né, um pouquinho? Claro, com prazer. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil, né? Câncer de mama, câncer de pele são os principais cânceres, câncer de colo do útero também. O câncer de mama é uma doença evitável, é uma doença curável, né? Então, é complicado quando a gente está falando de algum câncer que não tem o que fazer, a medicina não tem muita resposta. No caso do câncer de mama, ele é uma doença curável. Então, se a pessoa tiver acesso ao serviço de saúde, ela pode evitar o câncer, ela pode diagnosticar precocemente o câncer, ela pode ser curada do câncer. Então, é muito importante porque é um câncer que tem cura, né? Que toda mulher, a partir de 40 anos, deve fazer pelo menos uma vez a cada 2 anos uma mamografia, né? E a rede pública de saúde, o SUS, tem oferta de mamografia suficiente para a população toda, né? Tudo bem, pode ser que você não consiga marcar a mamografia de hoje à noite para amanhã cedo. Acho que não vai ter vaga para amanhã cedo, mas tem para semana que vem, tem para dali 15 dias, sempre vai ter uma vaga para você fazer o exame. E o exame de prevenção, ele não é um exame de emergência que tem que fazer amanhã, né?
Você pode marcar no dia que tem vaga e agora tem que fazer. O protocolo médico a respeito da mamografia é mulheres a partir de 40 anos fazer o exame a cada 2 anos. Acontece que de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, o comportamento do câncer de mama está mudando em relação à população. Porque de uns anos para cá, o que está acontecendo? O câncer de mama está acontecendo em mulheres com menos de 40 anos. Mulheres mais jovens estão tendo câncer de mama de alguns anos para cá, né? E então nós temos hoje uma estatística de que de todas as mulheres que têm já o câncer de mama instalado, 15% dessas mulheres têm menos de 40 anos. Estão na faixa de 35 a 40 anos, né? Então, se só mulheres de 40 anos forem fazer exame, esses 15% a gente não vai conseguir descobrir. Então, é interessante, isso a gente já existe uma discussão com as entidades médicas no sentido de mudar essa regra, de não ser mais uma regra a partir de 40 anos, mas ser uma regra a partir de 35, porque está acontecendo, né? Uma mulher com menos de 40 anos que perceber nas suas mamas qualquer tipo de carocinho, qualquer tipo de coisa crescendo dentro da mama, deve sim procurar a UBS, procurar a Unidade Básica de Saúde e falar para o médico que deseja fazer, apesar de não ter 40 anos, falar para o médico que encontrou um carocinho e que gostaria de fazer a mamografia, porque certamente o médico vai examinar e existindo mesmo ali alguma coisa crescendo dentro da mama, certamente o médico, mesmo que a mulher não tenha 40 anos, ele vai pedir esse exame, né? Uma coisa importante também, além da mamografia, é o autoexame de mama, né? Isso é uma coisa que não precisa pegar fila na Unidade Básica de Saúde, não tem que marcar dia, nada. Isso é para você fazer em casa, né? Isso é para você fazer em casa também. Não acho que tem que fazer todo dia. Não acho que tem que fazer todo dia, porque tem gente que fica neurótica. Não tem necessidade. Né? Tem gente que fica neurótica e que todo dia fica se palpando, todo dia. Não faça todo dia, porque de tanto que você se aperta todo dia, você vai acabar se machucando e vai acabar criando alguma cicatriz coisa, né? Dentro da mama, porque você está se apertando todo dia. Então, não precisa fazer todo dia, mas faz uma vez por semana, né? Pega um dia da semana, assim, vou fazer de segunda-feira, né? Escolhe um dia da semana que você acha mais simpático e ponto, segunda-feira. Então, no banho da segunda-feira, eu vou fazer o exame da mama, né? Então, você coloca as mãos em cima do mamilo, né? Coloca as mãos em cima do bico do peito e faz movimentos redondos, movimentos de massagem redondos, circulares, para você sentir. Por que você faz movimentos redondos, assim, circulares, com a mão em cima do mamilo? Porque esses movimentos circulares é para você sentir se tem alguma bolinha que fica deslizando embaixo do seu dedo, né? Da mesma maneira que você... Imagina que você colocou uma azeitona em cima da mesa e aí você colocou um pano de prato em cima da azeitona. Se você passar a mão em cima do pano de prato, você não está vendo mais a azeitona que o pano está cobrindo. Mas se você passar a mão em cima do pano de prato, você vai sentir a azeitona deslizar embaixo da sua mão. É a mesma coisa do exame de mama. Você vai passar, vai massagear a mama, vai ver se sente alguma bolinha deslizando embaixo dos seus dedos. Se sentir alguma bolinha deslizando embaixo dos seus dedos, vai na UBS e fala: doutor, achei uma bolinha aqui dentro da minha mama. E ele vai investigar. E ele vai fazer a investigação necessária. É muito importante isso. Olha, nossos ouvintes, o que o Dr. Richman acabou de falar, né? Então, uma coisa muito simples, né? A questão do autoexame. Não adianta ter medo, fugir, né? O porquê que morria muita gente antigamente? Porque as pessoas tinham medo do diagnóstico precoce. As pessoas tinham medo de procurar, porque tinha um tabu que falava: quem procura, acha. E aí, quando você acha, você morre.
né? Então não adianta que a doença não vai desaparecer se você não passar pelo médico, se você não fizer um exame. Então há necessidade de você procurar, fazer um exame, procurar um médico, tentar identificar. Esse mês de prevenção, exatamente porque se falou o mês todo, né? A questão da prevenção do câncer de mama. Por quê? Porque o que o doutor falou, é o câncer que mais mata, é o câncer de mama. Porém, se for diagnosticado no início, vai fazer o quê? Tem seu tratamento, não há necessidade, né, doutor, de fazer a mastectomia, né, retirada da mama total, né, se tira parcial, talvez só uma fraçãozinha ali e tal, né, e vida normal, vida que segue. Quanto mais cedo descobrir, não é mais verdade? rápido se cura, né? Exatamente. Então, assim, não adianta a gente fugir do diagnóstico, a gente tem que encarar, enfrentar, né, e acabou. Por isso que hoje nós estamos vivendo aí muitos anos, né, devido a toda a ciência, tudo que o pessoal estuda, né, e assim por diante. Mas vamos lá, doutor, vamos falar o que nossos ouvintes estão pedindo, da questão da sexualidade. Foi uma coisa que no programa passado, né, teve muitas perguntas, né, com relação à sexualidade. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, eu gostei né? bastante. Né, todo mundo gostou, todo mundo perguntou. No dia seguinte lá na clínica, no consultório, o pessoal, poxa, mas olha, que médico bom, né? Olha que informações que ele trouxe pra gente, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que o doutor até já respondeu. A partir de quantos anos se deve fazer a mamografia havendo casos na família? A regra hoje é uma regra para todo mundo, a partir de 40 anos, né? Agora, claro, tendo casos na família, né, principalmente quem é filha de uma mulher que teve câncer de mama, né? Quem é filha de uma mulher que teve câncer de mama é uma pessoa com mais risco de ter câncer de mama. E aí, uma vez por semana, autoexame, uma vez por semana, passar a mão nas mamas. E se perceber alguma coisa e não tem 40 anos, não faz mal que não tem 40 anos. Percebeu qualquer coisa, mas eu só tenho 28 anos. Não interessa. Você percebeu que tem uma bolinha na mama, vai no médico. Procura saber o que está acontecendo. Vai no médico com 28, com 24, com 22 anos, não importa. Agora, se não percebe nada, não tem queixa nenhuma, nada dói, não tem bolinha nenhuma, tá tudo certo, aí, por volta dos 40 anos, vai começar a fazer a mamografia, né? Agora, o exame de mama, uma vez por semana, tem que fazer. Essencial. Só uma vez por semana, não faz todo dia que você vai se machucar. Você vai acabar se machucando. Né? Então vamos lá, doutor, vamos falar um pouquinho, né, da questão da sexualidade, do que, né, os nossos jovens hoje, né, aqueles tabus de antigamente, né, com relação ao que o senhor pode trazer de orientação para os nossos ouvintes. Teve alguma pergunta sobre sexualidade? Alguém trouxe alguma pergunta? Na outra vez fizeram bastante questões e ainda ficaram fazendo algumas perguntas depois, só que eu acabei não anotando. Estamos aqui, atenção todos que nos ouvem, estamos com falta de perguntas. Por favor, mesmo. Estamos carentes das perguntas de vocês. Isso mesmo. Eu prefiro sempre responder pergunta, porque o assunto de sexualidade é um assunto tão vasto, tão amplo, tão extenso, que de repente tem um capítulo do assunto que eu gosto mais. Eu começo a falar do capítulo que eu gosto mais, só que por acaso aquele capítulo que eu gosto mais não é o capítulo não interessante. É o capítulo que as pessoas estão querendo ouvir, entendeu? Então já aconteceu de eu fazer uma palestra que eu fiquei falando do assunto que eu gostava e a cara das pessoas era de que não estavam gostando. As pessoas queriam falar de outra coisa, entendeu? Então eu prefiro sempre, quando a gente fala de sexualidade, não começar a falar do que eu gosto de falar. Eu prefiro sempre falar... Tem uma pergunta, né? Porque em cada lugar que a gente vai, é um público diferente. Sim, com certeza. O público diferente tem perguntas diferentes. Né? Não são sempre as mesmas perguntas para todo mundo. Verdade. Então, se vocês estão ouvindo mandarem perguntas, o nosso programa vai ser mais interessante. Exatamente. Tá? Isso mesmo. Então vamos lá, doutor. Com relação ao nosso programa anterior, você falou muito sobre a questão da sexualidade, da questão, né, das terapias de casais, né? Sim. A importância, falar um pouquinho sobre as terapias de casais, porque o que acaba acontecendo, né? Você deu um exemplo, né? Que a mulher, ela é receptora, né? Que ela só recebe,
né? E teve muitos que perguntaram assim, mas por que a mulher só recebe, né? Eu queria estar perguntando para o Dr. Richman, até anotei, falei, essa aí vai ser a primeira pergunta que eu vou perguntar para ele, né? No que sentido, assim, que poderia esclarecer um pouco mais a mulher receptora, né? E o homem... Eu quero que você explique o que é isso, porque eu não tô lembrando dessa história. Desse episódio. Eu não tô lembrando dessa frase. Eu não sei se a frase é minha mesmo. Porque a questão, não, segundo, né? Sim. Fala, foi o que eles colocaram. Que assim, o contexto era com relação ao homem, né? Da questão da penetração, né, que o homem, e a mulher, ela acabava sendo uma receptora, né, ela acabava... Ah, peraí, é porque lembrou. Sim, é que você tá usando algumas palavras que estava demorando para eu sintonizar, para eu lembrar do que era o assunto que a gente estava comentando. Eu acho que eu fiz uma espécie de uma brincadeira, mas que é muito séria, né? Que é o que eu estava... Quando você fala mulher receptora, na verdade, eu tava fazendo uma comparação com o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino com brinquedos. Não sei se era esse contexto. Então, sim, porque, na verdade, o sexo saudável, o sexo feliz, o sexo que traz energias positivas para a vida, ele é o sexo feito como crianças brincando, né? Porque o sexo feito como adultos responsáveis cumprindo uma obrigação é um sexo pesado, um sexo chato, é um sexo que não contribui para melhorar a vida, né? E é o que mais acontece. Né? Infelizmente, a grande maioria das pessoas, quando faz sexo, não se solta, não se diverte como uma criança se diverte brincando. O sexo deveria ser a brincadeira de gente grande, né? O sexo deveria ser a brincadeira do adulto. O sexo deveria ser uma coisa que é tão divertido para o adulto como brincar de carrinho, como brincar de bicicleta, como brincar de carrinho de rolemã, como brincar de mexer na massinha. É divertido para a criança, né? Infelizmente, a maioria das pessoas vai fazer sexo preocupado, né? Preocupado. Às vezes a mulher fica preocupada. Será que ele está gostando? Será que ele não está gostando? Será que eu estou perfumada? Será que eu não estou perfumada? Será que ele vai querer que eu faça alguma coisa que eu não gosto? Será que ele não vai querer? Então fica aquela preocupação. O homem fica preocupado. Será que eu vou ejacular antes dela? Será que eu vou ter uma ejaculação precoce e ela vai ficar com aquela cara de quem queria mais e eu não consegui entregar mais? Então, muita gente vai fazer sexo preocupado, né, com o desempenho, com medo se vai ter um bom desempenho no sexo, né, com medo do que o outro vai achar da minha apresentação, do meu desempenho, do meu funcionamento sexual, qual vai ser a opinião do outro. Então, esse sexo feito com sentimento de dever, de obrigação, de preocupação, ele não é uma brincadeira de criança, ele não é aquele sexo divertido que melhora a vida, né? É o sexo que acaba sendo mais um problema na vida da pessoa, né? O sexo bom é aquele sexo igual criança, quando criança está brincando. Criançada está brincando lá na porta da casa. Você chega e fala, criançada, acabou a brincadeira, está na hora de tomar banho. Todo mundo faz o quê? Deixa mais um pouquinho. Não, que está cedo ainda. Não é? É verdade. O sexo bom é aquele sexo que você fala, que pena que acabou. Estava tão bom, né? Esse sexo que você fala, graças a Deus que acabou, sem nenhum grande problema, não é o melhor sexo do mundo, né? Então, uma coisa importante é as pessoas perceberem
qual é o espírito que elas estão na hora de fazer sexo, né? Quem faz sexo como divertimento, quem faz sexo como criança brincando, está fazendo sexo feliz, né? Quem faz sexo com sentimento de preocupação, com sentimento de angústia, com sentimento de medo do que o outro vai achar, poderia conversar com alguém para ver se melhora um pouco essa carga pesada que tem, né? Às vezes, a pessoa tem essa carga pesada emocional na hora de fazer sexo e nunca na vida conversou disso com ninguém. Nunca. Nunca, jamais tocou nesse assunto com ninguém. Porque na nossa sociedade existe uma regra de que sexo é um assunto que não é para conversar, né? Eu acho que isso era muito mais forte antigamente. Antigamente, que eu falo 50 anos atrás, né? No século passado, né? Nos anos 1900 e qualquer coisa, era muito mais forte essa coisa de que se eu estou sofrendo com a minha vida sexual, eu vou sofrer calado. Eu não vou falar disso com ninguém. Era um tabu, né? Não vamos falar disso com ninguém. Agora, nesse século dos anos 2000, já tem uma liberdade maior, a imprensa fala muito de sexo, tem programa de sexo em qualquer canal de televisão, tem programa, até nós aqui no rádio estamos falando de sexo, então veja. Até no rádio. Até agora ninguém, não veio polícia nenhuma prender a gente aqui, não. Tá? Nós estamos falando, nós temos essa liberdade de falar de sexo. Então, agora, é um engano achar que essa liberdade dos meios de comunicação, rádio, televisão, internet, essa liberdade dos meios de comunicação falar de sexo, não obrigatoriamente significa que todo mundo se sente à vontade. Com certeza. No espaço individual, da vida pessoal de cada um, muita gente ainda não tem coragem de conversar de sexo com ninguém. E muita gente, doutor, Richman, nem sabia que existe uma especialidade médica com um médico especialista com relação à parte de sexologia. Porque, assim, você falou, é um conflito que às vezes a pessoa tem, isso impacta na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né? E são algumas coisas que basta chegar, conversar com o médico chamar para uma conversa, né, com o seu parceiro, como você falou, e não ter aquela coisa, né? Tem uma paciente que está aqui falando que você falou uma coisa muito importante, né, da questão da obrigação do sexo. Ela falou que o dela é toda quarta-feira, às 23 horas. Né? Só na quarta, às 23 horas. Agora eu lembrei de um programa não que tinha lá. Então assim, é aquela coisa mesmo pesada. E aí tem uma outra que está perguntando assim, tem idade para o sexo, doutor? Tem idade para a pessoa, né? Porque tem um sexo, uma pessoa jovem, bacana, né? Mas aí, essa ouvinte aqui, ela fala assim, olha, eu tenho uma certa idade, eu conheço uma pessoa que também tem uma certa idade e meus filhos, né, falam para mim, olha, você é ridícula, né? A sua idade, você quer o quê? Você tem que arrumar alguém só para ser uma companhia. E ela falou, não, eu quero uma pessoa... De certa idade não tem mais direito de ser feliz. Porque eu quero praticar sexo, né? Claro. Entendeu? Então, ela quer saber... Duas questões muito importantes. Vou começar pela primeira, né? A questão da quarta-feira, 11 horas da noite. Para essa ouvinte é quarta-feira, 11 horas da noite. Para outra pessoa é o domingo de manhã. Para outra pessoa é a sexta-feira, 5 horas da tarde. Então, uma coisa que é importante entender cientificamente falando, a partir de pesquisa científica, a gente precisa entender o seguinte. Sexo depende fundamentalmente de duas coisas, né, que a gente costuma falar. São os dois grandes Fs da sexualidade. Para quem não entendeu direito aí, eu falei F. F é a letra F, F de faca, F de feliz, letra F, tá? Dois grandes Fs, né? Fricção e fantasia. Fricção e fantasia. Isso faz o sexo ficar muito bom, né? Fantasia. Fantasia é
aquela imaginação toda que a gente faz em relação ao que vai ser o sexo, ficar imaginando que vai acontecer o sexo, ficar lembrando do parceiro, ficar lembrando de relações sexuais gostosas que a gente teve. Então, toda essa parte da imaginação positiva sobre o sexo faz diferença para o prazer sexual, né? Tanto que uma das coisas que mais provoca fantasia sexual é imagens sexual que circula por todo lugar, pela internet, né? Então, às vezes a pessoa vê uma imagem de uma pessoa interessante, uma imagem sexual, já começa a ter pensamentos. Então, esses pensamentos sobre sexo fazem parte do prazer do sexo, né? A pessoa que entra para fazer sexo sem imaginar nada interessante vai ter dificuldade de esquentar, vai ter dificuldade de ficar excitada, vai acabar participando numa relação sexual meio assim, como quem está... Como quem está, né, fazendo... Né, como quem está fritando um bife, cozinhando... fazendo um pãozinho, né? Alguma coisa assim, sem muita... a imaginação dá o tempero no sexo, né? Aí já tem um primeiro problema. Quando você já tem um calendário marcado, assim, quarta-feira, 11 horas da noite, não tem muito o que você imaginar de diferente, entendeu? Né? Não tem aquela coisa assim, nossa, de repente, era uma segunda-feira à tarde, era um feriado de segunda-feira à tarde, e a gente começou a fazer sexo na cozinha. Puxa vida, olha, só de imaginar que você, numa segunda-feira à tarde, vai fazer sexo na cozinha, já é uma imaginação que já começa a temperar, você já começa a ficar com o cérebro predisposto a ter uma relação sexual melhor, porque você está sendo pego de surpresa com uma coisa, uma novidade. Não tem novidade, é quarta-feira, 11 horas da noite. Misericórdia. É quarta-feira, 11 horas da noite. Não tem novidade, cara. Então que você já perde metade da coisa que é a imaginação, né? E aí sobra o quê? Sobra a fricção. A fricção é a esfregação, o esfregamento, né? Ok, se a esfregação, né, a fricção, o contato de corpo é muito bom, tudo bem, vai ser bom, mas fica faltando aquela parte da fantasia, fica faltando aquela parte da imaginação. Uma outra coisa, isso foi um comentário do ponto de vista da psicologia do sexo. Agora eu vou fazer um comentário do ponto de vista da neurologia do sexo. A questão do sistema nervoso. O sistema nervoso humano, ele tem uma capacidade que é a capacidade da habituação. O que é a capacidade da habituação? Se você passa o dedo na pele, você passa o dedo assim nas costas da sua mão. A primeira vez que você passa, você tem uma força de sensação do dedo coçando a costa da mão. Se você ficar repetindo isso 100 vezes, quando chegar na vez número 100, você já não está nem sentindo mais o dedo. Porque os nervos da pele que captam a sensação, eles vão anestesiando, porque o estímulo é sempre o mesmo estímulo repetidamente. Aí para de sentir, né? Então, um sexo que está marcado para quarta-feira, 11 horas da noite, eu espero que... Essa coisa de ter horário já é ruim. Mas, se a hora de fazer o sexo nunca for repetição, uma quarta-feira, 11 horas da noite, o sexo começa com um beijo na boca. Na outra quarta-feira, 11 horas da noite, não tem beijo na boca, vai ter beijo na nuca, no pescoço. Na outra quarta-feira, 11 horas da noite, não vai ter beijo na boca nem na nuca, vai ter beijo nas costas. Então, pode até ser um calendário de toda quarta-feira, mas sempre é diferente. Sempre diferente. Isso já resolve. Já vai fazer a diferença. Isso já faz a diferença. Por quê? Porque
você não vai o tempo inteiro estimular o nervo do pescoço, o nervo das costas. Uma vez é o pescoço, outra vez é nas costas, outra vez é na boca. Sempre você vai estar tendo uma sensação forte. Agora, se toda quarta-feira, 11 horas da noite, sempre começa com um beijo na boca, depois uma passadinha de mão na cabeça, depois uma passadinha de mão nas costas, e é sempre nessa sequência e nunca muda. Aí vai ficar chato. Olha, eu entendo o que a ouvinte sofre, viu? Doutor, O outro assunto que foi colocado é o assunto da idade. Gente, isso, olha, tem um jovem aqui perguntando quais são os benefícios do sexo para o jovem. vamos falar do idoso primeiro. Fala do idoso, depois fala do jovem. Então, veja, a questão da idade. Vamos falar do ponto de vista médico, do ponto de vista da neurologia, do ponto de vista do sistema nervoso, do ponto de vista da pele, do ponto de vista corporal, do ponto de vista médico. Não existe idade que o sexo para de ser bom. Para quem acha que o sexo é bom, não existe idade, não existe uma idade que a pessoa fica anestesiada. Não existe aquela coisa, fiz 70 anos, a partir de amanhã eu estou anestesiada. Não existe uma idade que você fica anestesiada. Você tem os sentimentos sexuais a vida inteira. E a vida inteira é assim. Até um dia antes de morrer, é a vida inteira mesmo. Né? Então, não existe essa coisa de que o sexo deixa de ser uma coisa boa de se fazer em uma certa idade. Para quem está envelhecendo, fazer sexo sempre é uma coisa boa, se a pessoa gosta, né? Porque também existem aquelas pessoas que desde jovem nunca gostaram de fazer sexo, e não gostaram, não é porque o sexo é ruim, não gostaram porque tiveram problemas na sua educação sexual, foram ensinadas a não gostar, né? As pessoas que não gostam de alguma coisa, normalmente são ensinadas a não gostar, né? Vocês conhecem aquela história da criança que fala, eu detesto beterraba. Nunca comeu. Ok. Quantas vezes você já comeu beterraba? Nunca pus na boca. Como é que você sabe que você não gosta? Não, porque aprendi em casa. Aprendi que é ruim. Aprendi que é ruim. Aprendi em casa que beterraba é horrível. Né? Então, as pessoas. Que come, às vezes se surpreende. De repente, pode passar a ser um grande apreciador de beterraba. Mas também existe isso, né? Aprendi em casa que sexo é ruim e, de repente, passo a vida achando que é ruim. E daí, essas pessoas que passam a vida achando que sexo é ruim, ficam com pressa de envelhecer para ter uma desculpa de parar. Nossa. Muita gente dá graças a Deus que ficou velho, que parou de ter menstruação, porque desde criancinha ouviu falar, não, porque depois da menopausa não tem mais sexo na vida. A pessoa fica esperando aquele santo dia que vai vir a menopausa. Aí, nossa, tem gente, eu já vi no consultório muita gente assim. A pessoa fica esperando, aí prum, a pessoa está lá com 55 anos, 50 anos, não veio a menstruação, não veio. 3 meses que não veio a menstruação, graças a Deus. Agora entrei na menopausa, agora não tem mais sexo, agora não faço mais, entendeu? Por outro lado, tem as outras pessoas que gostam de sexo e passa a menopausa, passa 60, passa 70, passa 80 anos, a pessoa gosta de sexo. Ótimo, maravilhoso, né? Tá ativo, o sexo, como eu falei, é um divertimento, é uma brincadeira, né? O que mais é legal para uma pessoa que tem idade do que a oportunidade de brincar e se divertir, né? Porque, de repente, você quer que a pessoa fique só lembrando que ela está velha, ela vai entrar em depressão, né? Tudo bem, a gente envelhece, né? Eu também estou velhinho, estou feliz de estar velho. Agora, não é porque a gente está velho que a gente perdeu, tem que parar a vida continua, vamos continuar se divertindo, evidentemente. Qual é o problema dessas pessoas que querem continuar se divertindo na velhice? É a educação que elas mesmas deram para os filhos. Elas mesmas, né? Elas mesmas passaram para os filhos
tudo bem, para não deixar a culpa muito em cima de pai e mãe, que pai e mãe já é cheio de culpa, os filhos também aprendem na escola, aprendem na rua, aprendem na sociedade. Mas fica aquela coisa de que os filhos vão assumindo o papel de pais dos seus pais, né? Fica aquela coisa não, de que agora nós cuidamos do papai, nós cuidamos da mamãe, nós, os filhos, que estamos cuidando. E quando eles assumem esse papel de cuidar dos pais, eles são extremamente repressores da sexualidade dos pais, né? Eles estão cuidando dos pais e eles ficam querendo que os pais não façam sexo. Misericórdia. Isso é um problema da educação que esses filhos receberam, né? Existem também os filhos que receberam outro tipo de educação e que ficam assim: mãe, você já está viúva faz 10 anos, mãe. Arruma um namorado, mãe. Arruma um namorado. Você está muito sozinha aqui em casa. Porque não tem um vizinho aí da frente que todo dia vem tomar cafezinho com você 5 horas da tarde aqui? Por que esse homem vem todo dia tomar café com você 5 horas da tarde? Eu acho que ele gosta de você. Por que você não conversa? Então, existem filhos que estimulam os pais e compreendem a importância do amor na vida, né? Porque não dá para você separar sexo de amor. Quando você separa sexo de amor, fica uma situação muito sem graça, fica uma situação muito complicada emocionalmente, né? Da mesma maneira que o amor enorme que não pode fazer sexo é um sofrimento, aquele sexo que acontece sem amor nenhum é um sofrimento também, né? O sexo feito com amor é uma parte muito importante da felicidade da pessoa, né? Agora, se a mãe e o pai estão envelhecendo e eles estão numa relação amorosa, ou pai com mãe, ou já estão viúvos e estão procurando namorados, estão procurando os namorados porque já estão viúvos, os filhos têm que entender que eles não têm direito de negar aos pais esse prazer na velhice, né? Ficaria uma crueldade os filhos ficarem negando o direito dos pais terem prazer na velhice. Doutor, tem uma pergunta da Rosana, que ela pergunta assim: a questão hormonal interfere na relação sexual? Os hormônios baixos interferem na relação? Tem a perda da vontade do sexo devido aos hormônios, ou isso não tem nada a ver? Existe sim dificuldades sexuais causadas por distúrbios hormonais. Isso existe sim. Porque eu ouço falar, algumas mulheres, quando está na fase da menopausa, falam assim: eu perdi o desejo, fica seco, eu não consigo realmente ter uma relação sexual saudável. São dois assuntos. Uma coisa são os hormônios, a outra coisa é a menopausa. A menopausa é um assunto especial. É especial. Né? Eu vou falar daqui a pouco da menopausa. A questão dos hormônios. Existe sim. Então, estou falando da mulher que não está na menopausa. Tá. Aí ela tem um distúrbio de hormônios qualquer e ela começa a perceber alterações do funcionamento sexual dela. Isso existe. Em que proporção? Se você pegar 100 mulheres com queixa de mau funcionamento sexual, de falta de desejo, de falta de excitação, não esquenta na hora que está fazendo sexo, ela não fica excitada, não participa daquela sensação sexual. Se você pegar 100 mulheres, 80 delas têm hormônios normais. 80 têm hormônios normais. 20 têm problemas de hormônio. Então, essa coisa de que eu estou com problema sexual, deve ser um problema de hormônio, é 20%. Agora, como é que eu vou saber se eu estou na turma dos 20% ou se eu estou na turma dos 80%? Eu tenho que ir no médico. Eu tenho que passar por um médico que entenda de sexualidade. Esse médico vai pedir exames, vai dosar hormônios. E aí ele vai dizer: olha, de fato, você está tendo aqui um problema, tem
um problema de ovário, ou está tendo um problema em alguma glândula do corpo, tem um problema... Que glândulas que dão problema de mau funcionamento sexual, né? Às vezes um ovário que não está funcionando. Uma situação mais comum até do que ovário, tireoide, né? Essa glândula que fica no pescoço, que fabrica um hormônio que é o hormônio que funciona como acelerador do funcionamento do corpo, né? Esse hormônio da tireoide, ele é importante para fazer o corpo funcionar acelerado. Isso significa queimar gordura, isso significa se sentir bem disposto, isso significa ter vontade de praticar um esporte. E também é um hormônio que provoca um bem-estar psicológico. O que acontece com a pessoa que tem uma tireoide que funciona mal? Fabrica menos hormônio do que devia. Então, o nome disso é hipotireoidismo. Ela tem uma tireoide que funciona mal. Vai ser uma pessoa que ela já acorda cansada, passa o dia cansada, do ponto de vista psicológico, depressiva, nunca está animada para nada. A coisa que ela mais quer é ficar quieta num canto, sem ninguém perturbando o sossego dela. Vai dormir cedo, dorme 12, 14 horas por dia, vai dormir cedo, acorda tarde, já acorda cansado. É uma pessoa que parece que está com a bateria acabando, sabe? Quando o seu celular... Sabe quando o seu celular está com 1%, que ele já está... Então a pessoa está acabando... Pois é, às vezes isso é a tireoide que está fabricando pouco hormônio. E essa pessoa tem vontade de fazer sexo, por acaso? De jeito nenhum. Ela dá graças a Deus se ninguém chegar perto dela, né? E se ela tiver obrigação de fazer sexo, ela vai fazer por obrigação, mas não vai aproveitar, não vai ter sensações agradáveis. Isso aí tudo, né? tem um tratamento, né? Tem. Cuidar. Hormônio de tireoide você compra na farmácia, é um preço barato. Então, se ela vai no médico, o médico percebe a doença, receita a dose certa do hormônio, opa, a vida fica colorida de novo. Volta né? a funcionar. Outra, no caso dos homens, eu tive um caso no consultório muito interessante de um homem que chegou no consultório falando, doutor, é o seguinte, apesar de eu ser ginecologista, na área de sexualidade eu atendo homens também, né? Então o homem chegou no meu consultório falando, doutor, é o seguinte, olha, eu sempre adorei sexo, sempre fui grande fã de sexo. E eu faço meu caminho, pego o metrô para ir trabalhar todo dia. Eu gostava de ficar no metrô, olhando mulheres bonitas que tem dentro do vagão, sempre me atraiu. Eu não sei o que está acontecendo, faz 3 meses, doutor, que eu vou pro metrô, para mim, eu baixo a cabeça, fico olhando o meu pé, não estou afim de olhar para mulher nenhuma. Às vezes eu olho alguma mulher muito linda, não sinto interesse nenhum. Para mim, ficar olhando para mulher, para homem, para pé de mesa, para banqueta, tá tudo a mesma coisa. Eu não tenho o menor interesse. Eu falei, que interessante. Faz 3 meses, né? Ok, vamos fazer um examezinho de sangue aqui. O cara voltou com o resultado do exame. Tem um hormônio que chama prolactina, que nas mulheres é o hormônio que fabrica o leite quando a mulher tem filho. É esse hormônio que fabrica o leite. Mas o homem também tem esse hormônio. Ele não fabrica leite, mas o hormônio faz outras coisas no organismo do homem. E a prolactina tem um efeito extremamente broxante, né? A prolactina tem um efeito de tirar completamente o interesse sexual, tanto dos homens quanto das mulheres. Nossa. Por isso que as mulheres que tiveram filhos logo depois do parto, logo depois que eu falo 1, 2, 3 meses depois do parto, estão fabricando muito leite. Elas estão cheias desse hormônio prolactina, fabricando muito leite. As mulheres que estão me ouvindo sabem que nessa época que está fabricando um monte de leite, poucos meses depois do parto, o interesse por sexo não está grande, não. Né? O interesse por sexo fica bem diminuído por causa desse hormônio que fabrica o leite.
No caso do homem, ele tinha um tumor na glândula que fica dentro do cérebro, né? Essa glândula chamada hipófise, que é a glândula mestra, a glândula maestra de todas as glândulas do corpo. É a glândula que controla todos os hormônios do corpo. E ele tinha um tumor nessa glândula, fabricando prolactina, e ele estava igual uma mulher que acabou de dar à luz. Ele estava com o hormônio super alto e com desejo sexual zero. Foi encaminhado para um tratamento, que não é tratamento com ginecologista, é tratamento com neurocirurgião, né? Isso exige uma cirurgia dentro da cabeça. Eu encaminhei ele para um neurocirurgião, ele foi operado. Depois da cirurgia, voltou a ficar feliz quando fica olhando as moças no metrô, entendeu? Voltou o interesse dele, né? Então, sim, a resposta é que existe sim gente que não funciona bem do sexo por causa de hormônios, mas não é para achar. Isso não é um achismo. Você tem que ir no médico e tem que comprovar através do exame de sangue, né? Então, doutor, o Xavier aqui está dando os parabéns, falou que o programa é maravilhoso, e ele ia fazer essa pergunta da questão masculina, mas o senhor já falou. Tem mais algum outro hormônio que interfere na sexualidade do homem, doutor? Eu acabo de dizer da prolactina, quando ela está demais, corta completamente o interesse sexual do homem. E tem o hormônio que, quando está de menos, prejudica, que é a testosterona, né? Que é o hormônio fabricado nos testículos. É o hormônio que dá o drive, dá o interesse sexual no homem. Quando esse hormônio está numa quantidade muito baixa, aí também o homem passa a ter um menor interesse, né? Não zera, como se fosse o outro que eu falei. Que o outro que eu falei zera, zero, total. A baixa da testosterona diminui muito. Não chega a zero, mas diminui muito. Quando é que baixa a testosterona? Quando o homem envelhece, né? Quando o homem envelhece, o próprio tamanho dos testículos diminui, né? Os homens que estão me ouvindo, que já passaram dos 60 anos, sabem que o tamanho dos testículos era maior quando eles eram jovens e está menor agora. Isso faz parte da idade. Também fica uma dosagem de hormônio um pouco diminuída. Agora, se a pessoa... É muito normal que o testículo diminui de tamanho, o hormônio diminui de quantidade, mas a vontade de sexo continua. Quando a vontade de sexo também diminui, isso é motivo para ir no médico, porque aí também uma receitinha de hormônio pode ajudar. Né? Aí deixa eu pegar aquele gancho que eu deixei pendurado com você, Roseli, que é a questão da menopausa. Né? Que eu estava falando que tem gente que fica esperando a menopausa chegar para dar uma desculpa, assim, olha, acabou, hein? Estou na menopausa, não me enche mais, não quero mais saber. Então... Troca de esposa. Veja, isso é um problema. Não, não, vai no médico e resolve o teu problema. Não precisa trocar de esposa, não. Fala pra ela, vai no médico. Isso que eu estou falando é daquela pessoa que desde jovem ela já vinha com essa programação mental na cabeça de que eu vou fazer sexo até a menopausa. Exato. Depois da menopausa eu vou parar. Isso é uma programação que veio desde a juventude. Tem um outro caso diferente. O outro caso diferente é a mulher que chega na menopausa, ela gostava de fazer sexo. E é o que você falou, puxa, depois da menopausa eu estou deixando de gostar. Não é a pessoa que já vem desde jovem. É a pessoa que gostava de fazer sexo e depois da menopausa deixou de gostar. Vou dizer uma coisa para você, Roseli. Não é problema de hormônio. Quer dizer, é um problema de hormônio, mas não é a falta do hormônio que dá falta de desejo. De cada 10 mulheres que gostava de fazer sexo até chegar na menopausa e depois da menopausa começa a gostar menos, o motivo chama dor. Não é a química do hormônio, é dor. Porque começa a doer para fazer sexo. É isso que eu já ouvi. Começa a doer, por quê? Porque depois da menopausa, aquele hormônio que fazia o sangramento todo mês diminui,
Por isso que a mulher para de sangrar, ela para de ter menstruação, e aquele hormônio diminuído deixa o interior da vagina ressecado. Uma vagina de uma mulher jovem, uma mulher que está menstruando, nunca é seca. Sempre tem uma umidade dentro da vagina. Da mesma maneira, vocês que são dentistas, vocês sabem que uma boca seca é patologia. Com certeza. A boca de ninguém é seca. É seca. Você tem muita saliva. A boca de ninguém pode ser Aí seca. tem que prescrever saliva. Você pode ter gente que tem saliva demais ou saliva de menos, mas seco não pode. Não pode. Se a boca está seca, temos uma doença, temos uma doença. A vagina nunca está seca, ela sempre está úmida. É que não tem uma quantidade de umidade tão grande que fica escorrendo para fora e molhando a roupa. É uma umidade pequena que fica presa dentro da vagina. Quando acaba o hormônio, quando a mulher entra na menopausa e aquele hormônio da menstruação diminui, aí aquela umidade da vagina diminui. Ela fica com a vagina mais ressecada mesmo. E na hora que ela é provocada sexualmente, na hora que ela é acariciada sexualmente, aquela lubrificação vaginal que sempre a vida inteira veio, começa a não vir mais. Também não fabrica lubrificação. Ela tem um sentimento psicológico de vontade, mas esse sentimento psicológico não se acompanha da lubrificação, não se acompanha da fabricação da umidade vaginal. Então, o que acontece? Ela está com o sentimento psicológico da vontade, aí ela vai fazer sexo e na hora que penetra na vagina, dói. Agora, vem cá. Você põe o dedo na tomada, toma um choque. Uma vez. Põe de novo, toma um choque. Você vai pôr a terceira? Vai. Não. Né? Você precisa ser pouco inteligente para ficar fazendo de novo uma coisa que dói, que incomoda. Né? Então, depois da menopausa, as mulheres começam a diminuir o interesse por sexo, porque dói uma vez, dói duas, dói três, dói quatro. Opa, tá começando a ficar chato isso. Incomoda, né? Não dá pra... E a boa notícia é que resolver isso é super fácil. É super fácil. Basta ela usar um cremezinho dentro da vagina, um gelzinho dentro da vagina que tem uma dosezinha de hormônio. Aquele hormônio que ela não fabrica mais está dentro da bisnaga do gel que ela compra na farmácia. Olha aí, tem resultado, tem salvação. Claro que, por motivo de ética médica, eu não posso dizer aqui, dar nome de remédio no ar, que isso é antiético. Depois elas procuram né? o senhor e perguntam. Não, vão procurar procura um ginecologista, qualquer pergunta. Eu não conheço nenhum ginecologista que não conhece o gel que faz a lubrificação, né? Então, basta elas irem no médico, aí é que tá, porque fica aquela coisa, tô sofrendo, minha vida tá ficando ruim, mas eu também não tenho coragem de falar para ninguém, vou sofrer calada. Não, se vai sofrer calada, a vida sexual vai acabar logo mesmo. Então, para com essa coisa de vou sofrer calada, vai na UBS, marca consulta com o ginecologista, né? Ó, seu ginecologista, eu estava feliz enquanto eu menstruava, parou a menstruação, entrei na menopausa, começou a doer, tem aí um gelzinho, alguma coisa. Tem aí um gelzinho para parar de doer? A pessoa usa o gel, né? É um gel que ela usa no começo com mais frequência e depois de um tempo não precisa nem ser todo dia. Se você usar uma vez por semana, já é o suficiente para continuar tendo lubrificação, entendeu? Porque não é o gel que serve como lubrificante, o gel tem o hormônio. E mesmo no dia que você não usou o gel, a umidade da vagina vai aparecer. O gel é um tratamento, né? Ele não é ele que vai fazer escorregar. Ele é um tratamento e o hormônio que tem no gel vai fazer a vagina voltar a ter umidade. Então, e com esse gel, dá para fazer sexo até que idade? Até um dia antes de morrer. Acabou. Entendeu? Dá para fazer sexo a vida inteira. Meu sogro tem 95 anos, quer namorar. Não tem mais desculpa para as mulheres não ir atrás, né? A participação dos ouvintes aí, falar um pouquinho quem está participando aí.
Doutor, meu celular deu um chute aqui. Celso, você tem alguma coisa aí? Meu celular realmente deu uma paradinha aqui, não tem muita gente, não. Eu sei que estava ouvindo aqui o meu primo Rogério, Matheus, Sirlene, Mônica, Nora, o nosso irmão lá da Praia Grande sempre tá, Migueldinho, Celso. Então, assim, a gente tem algumas pessoas que estavam aqui ligadas. Então... A Elizabeth, eu vi que estava ligadinha. Tavares de Lima... Né? Quem mais? Vai para falando aí, o Lucas, Celso. O Mauro lá de Minas Gerais, mandando um abraço pro doutor. E ele tem uma pergunta aqui até legal. Abraço, sobre a pressão alta influencia? É o Mauro lá de Minas. Isso aí. A pressão alta pode ser um problema para a vida sexual. Por 2 motivos. Primeiro, muitas vezes o que causou a pressão alta é algum tipo de entupimento dos vasos sanguíneos. Se esse entupimento também está nos vasos sanguíneos do pênis, isso pode causar um problema. Né? Muito bem, Mauro. Só que tem mais uma questão. O que mais causa problema sexual para quem tem pressão alta não é a doença que causa pressão alta, é o tratamento da pressão alta. É o remédio da pressão alta. Por quê? Porque existem remédios usados para tratar a pressão alta que faz a pressão abaixar demais. E aí, o que acontece? O sangue não tem pressão para entrar no pênis, né? Então, quando a pessoa percebe que antes de começar a tomar o remédio, ela tinha ereção do pênis. O pênis ficava duro. Ela começou a tomar o remédio para pressão, o médico deu parabéns, que a pressão caiu. Só que o pênis caiu junto. Funciona. O pênis também não sobe mais. Aí ele fica triste, né? Não dá também, não. Então, se a pessoa percebeu que o pênis não está mais endurecendo, a partir do dia que ela começou a tomar o remédio da pressão, ela tem que ir ao médico, dizer isso ao médico. Para ele substituir. E para ele substituir o remédio, porque dá para trocar o remédio para ela ficar com a pressão boa e não atrapalhar o funcionamento sexual. Olha aí, que Muito legal. bem. A Edna também mandando um abraço e parabéns aqui. Aroma do Campo também parabenizando pelo tema. É isso aí. Ótimo. Maria, parabéns aí também pela inauguração lá do seu café e obrigado por você estar participando com a gente aqui no programa, né? Então, estamos chegando no final do programa. Meu Deus, passou muito rápido. Foi muito rápido, né? Tem muitas perguntas aqui que... Num outro doutor, momento eu acho nós vamos que você vai ter que voltar aqui de novo. Trazendo tem novamente, questões porque aí que não foram ditas. Tem muita coisa, né? Mas estamos chegando no final de mais um programa, né, com o Dr. Richman, médico, especialista na área de sexologia. Doutor, fala um pouquinho sobre as perguntas, o seu endereço, o pessoal fazer direto perguntas às vezes para você direto. Eu prefiro que as pessoas me encontrem na internet. Então procurar. Né? É só procurar pelo nome, me acha, né? Quem quiser procurar no Dr. Richman, pronto, já achou. É só procurar Richman escreve RIECHELMA 2 N's no final. Riechelman, né? Então, se procurar na internet vai me achar. Então, quem quiser fazer uma consulta com o doutor, vai encontrar lá o consultório, tudo lá pela internet. Isso aí. Então, chegando no final, quer falar um pouquinho? Eu quero agradecer aqui a todos os ouvintes, né? Quero agradecer ao Dr. Richman, porque deu uma palestra maravilhosa aqui para nós, né? Deu uma aula aqui para nós. Cada vez que ele vem aqui traz muito conhecimento, né? E enriquece, né, o nosso conhecimento, e isso também a gente consegue aí passar para as amigas, que muitas das vezes a gente tem algumas amiguinhas que precisam de ajuda, né? E a gente pode também orientar elas, né? Claro. Com relação a toda essa situação, né? E o que o doutor falou, né? Aquele tabu que tinha antigamente, não tem hoje em dia que as mais pessoas tanto, com relação né? à parte sexual, que isso é uma coisa que atrapalha a vida das pessoas, né? Exatamente. Então, só quero agradecer o pessoal, o Dr. Richman e a você, doutor, porque esse programa tem sido maravilhoso. O pessoal está falando que está passando muito rápido o programa, doutor. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite, Roseli, Alberto. Muito gostoso estar aqui, sempre é um trabalho que eu faço com prazer, né? É uma coisa que me diverte, eu faço com prazer, então
É como sexo. Sexo bom tem que ser... Com prazer, né? O sexo bom tem que ser uma coisa que a gente faz gostando, com prazer, Isso né? aí, Eu verdade. venho nesse programa gostando, venho com prazer. E para uma próxima oportunidade a gente pode continuar a conversa. Então tá bom, então. Muito obrigado, Dr. Richman. Obrigado, Celso, Rose e a todos os nossos ouvintes da Rádio Soberana. Uma boa noite para todos. E quarta-feira o programa vai ser reprisado. Véspera de feriado. Véspera de feriado. Né? Então um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Fiquem Tchau, com Deus. Tudo que seu carro precisa é de pneu Goodyear. Toda a linha de pneus Goodyear em até 12 vezes sem juros.